eu tenho uma palavra de Deus para você nesse exato momento. E o livro é o primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 4. Só que nós vamos ler apenas, dentro dessa genealogia, nós vamos ler apenas 2 versículos. Primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que bênção, irmãos. Quem é que não deseja, né? Todos nós desejamos orar e Deus não só ouvir, porque ouvir, ele ouve todas as orações, mas também atender, e de forma favorável, porque atender também ele atende, só que existe o sim, o não e o espere. Às vezes é não, né? Um não agora, ou não definitivo. Às vezes é um sim, mas é um sim e espera um pouquinho, e às vezes é só um sim ou um espere. Enfim, Deus sempre ouve e sempre responde, não é verdade? Agora, muitas vezes a gente quer realmente que ele responda de forma positiva, que ele atenda aquilo que nós estamos clamando. E nós vamos ver aqui na figura desse Jabes, que o próprio texto, na minha versão, que é a Almeida Corrigida e Fiel ao texto original, diz que Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. Agora é interessante isso daqui, porque o texto que nós lemos está entre uma enorme genealogia, porque talvez você não saiba, a genealogia, ela era o livro de registro, né, de todos aqueles que pertenciam ao povo de Israel, classificado por suas tribos. Então ele começa falando aqui desde Adão até Noé, que parou ali por causa do dilúvio, e depois os descendentes de Noé, que aí quando chega lá em Jacó, que forma as 12 tribos de Israel, ele vem falando sobre a genealogia de cada um deles. E aí então ele vem falando os descendentes de Davi, descendentes daqui, descendentes de lá, e vai falando, na verdade, olha só, os filhos de Rúben, você vai seguindo no 6, os descendentes de Levi, você vai chegar no 7, os descendentes de Issacar, Manassés, Asser, Benjamim, enfim, vai seguindo todas essas genealogias, porque era um livro de registro daqueles que pertenciam realmente ao povo de Israel, tá? E aqui no capítulo 4, está falando dos descendentes da tribo de Judá, tá? Tribo de Judá. E aí então, é interessante que se você já leu a Bíblia, e leu principalmente primeiro Crônico, você é até um pouco assim, meio enjoado, você vai lendo coisas do tipo assim: e os filhos de Judá foram Péres, Heron, Carmi, U e Sobal. E Raías, filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Almai. E Almai gerou Alaade. E estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai. Aí vem assim, um gerou o outro, um gerou o outro, um gerou o outro. E só vai falando isso, muitas e muitas vezes. Vai se repetindo ao longo da leitura, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, se eu não me engano. Só de genealogia. Mostrando ali e dividindo também futuramente pelos exércitos, quantos mil tinha cada tribo para defender Israel. Porém, de toda essa genealogia aqui, de Crônicas, a única vez que o autor parou para dar uma explicação sobre alguém que está nessa genealogia foi de Jabes. Você vai ver, é muito certo isso, né? Você vai ver que um gerou o outro gerou o outro, e assim vai. Mas quando chega em Jabes, nesse texto que nós lemos, você vai ler: e foi Jabes, o mais ilustre. Agora tem um comentário sobre esse camarada. E é interessante porque isso me chamou muita atenção, porque o nome de Jabes, no original, Iabetz, lá no hebraico,
é aquele que causa dor. Aqui mesmo está escrito, ó, a sua mãe lhe deu esse nome, dizendo, porquanto com dores eu dei à luz. Jabes é aquele que causa dor. Jabes até significa seco, ou seja, provavelmente a mãe dele teve complicações no parto, perdeu muita água quando a bolsa estourou, o parto ficou difícil e ela quase morre, provavelmente, eu não estou afirmando, tá, irmãos? Eu estou tentando entender o porquê que ela deu esse nome. E pelo nome, o significado dele, que Jabes é aquele que causa dor, e também Jabes significa, Jabes com S, significa seco, e Jabes com Z, aquele que causa dor. Então ela teve uma complicação no parto. Está muito lógico isso para mim. Ela teve uma complicação, sim. E o que acontece? Ela, naquele momento, porque o judeu, ele tem essa, né, eu não sei se é até hoje isso em Israel, mas eles davam os nomes de acordo com a situação daquele momento ali. Tá? E assim foi com Esaú e Jacó, assim foi enfim, com todos os personagens que você lê na Bíblia no Antigo Testamento ali. Tá? Moisés tirado das águas, e por aí vai. Só, irmãos, que olha o nome que a mãe coloca no menino. Causou sim dor, teve provavelmente complicações no seu parto, mas ela olha para a criança e fala assim, você vai se chamar Jabes, porque você me causou muita dor, porque com muitas dores eu dei a luz a esse menino, então ele vai se chamar Jabes. Um nome negativo, irmãos, e pessimista. Olha só, irmãos, um nome negativo e pessimista. Jabes cresceu debaixo desse complexo de inferioridade. E ele teve mais irmãos. Eu não sei se ele já tinha irmãos antes dele, mas provavelmente irmãos depois também. Ele estava no meio, não sei se ele era o mais velho. Só diz aqui que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Embora ele recebeu um nome totalmente negativo, uma classificação totalmente pessimista. Provavelmente vivia complexado. Imagina ele lá no Talmud, estudando a Torá até os 12 anos, e quando chamavam ele, falava Jabes. A gente lê Jabes, irmãos, mas aquelas pessoas entendiam o significado, na hora olhavam para ele, aquele que causa dor, eu não vou ficar perto desse rapaz não, porque ele causa dor nas pessoas. Olha só que coisa, irmãos. Ele teve muitos irmãos, mas ele foi o mais ilustre. E a gente vai ver aqui o porquê. O cronista, que estava escrevendo essas crônicas para algum rei, a pedido de algum rei, ele parou para destacar algo que chamou a atenção na vida ali, na hora que ele estava escrevendo. E quem chamou a atenção foi o tal do Jabes. Aliás, ilustre significa aquele que se destaca por qualidades merecedoras de louvor, ou seja, alguém que é notável. Então, juntando tudo isso, de início, a gente começa a perceber que Jabes, ele foi mais ilustre, mas não foi por conta da circunstância que não foi favorável para ele, e muito menos do nome que ele recebeu. Foi por causa do comportamento dele e de atitude que ele tomou diante de Deus e diante dessa circunstância. Porque crescendo com um nome desse, muito provavelmente, ele era até desprezado por amigos. Ele era desprezado até dentro da própria família, porque ninguém ia querer ficar perto de alguém que causa dor. Você fica perto de alguém que só te machuca? Seja por palavra, seja por atitude, está sempre te machucando de alguma maneira? Eu não fico, irmãos. Acho que só alguém que é um sadomasoquista, que gosta de sofrer, que vai ficar perto de pessoas que o faz sentir dor. Tudo. Tem gente que tem prazer de ver você sentindo dores. Só que aí, irmãos, esse Jabes, ele vai ser um camarada que vai revolucionar a sua família. Tanto que o cronista parou. Ele estava vindo. Penuel gerou Gedó, Gedó gerou Ezé, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, de Efrata, e tinha Azul, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Nará deu a luz a Uzão deu a Efé a Temeni. Está falando só que um gerou o outro. Quando chega no 9, fala, e Jabes foi o mais ilustre
dos seus irmãos. Ai, meu irmão, isso aqui falou muito ao meu coração. Ele se comportou de uma maneira muito especial. E eu quero passar isso para você. Ele teve duas atitudes totalmente maravilhosas. Nossa água. Duas atitudes que ele teve totalmente maravilhosas. Jabes, primeiro, não sei em que idade ele fez essa oração, não sei em que momento da sua vida, mas muito provavelmente ele cresceu insatisfeito com esse nome, com essa imposição, porque sabe, irmãos, tem muitas coisas que são impostas a nós pela sociedade, pelas pessoas ao nosso redor, pelo nosso círculo de amizades. E muitas vezes as pessoas nos rotulam e nós acabamos vivendo para que esse rótulo realmente ele funcione, para que as pessoas que me rotularam realmente vejam isso acontecendo na minha vida, porque senão, se eu não for assim, eu vou desagradar essas pessoas. E existe muita gente que não sabe o poder que a palavra liberada, que é uma fonte que sai, que deve produzir vida, quando é liberada, produz muita morte. É mãe que amaldiçoa o filho e não acredita que tenha poder isso. Não é que você é poderosa ou poderoso ao falar, não. Não é isso. É que o mundo espiritual ao nosso redor, nós temos um mundo invisível aos nossos olhos. Sim, irmãos. Tem os anjos, acredita nos anjos, mas tem os demônios também. E eles estão aí, para lá e para cá, procurando uma brecha para poder entrar. E muitas vezes, quando ele ouve uma palavra liberada de desgraça, de morte, de desfavor, de desmerecimento, de gerar complexidade nas pessoas, de tirar o pior das pessoas, tirar o ódio das pessoas, colocar amargura, inveja, toda a palavra que é liberada assim, eles pegam, isso é alimento para o mundo das trevas. Eles pegam e imediatamente eles começam a colocar em ação. Se você não sabia disso, passa a entender, porque se você acredita em Deus, acredita nos anjos, sabe também que existe o diabo e existe os demônios. Sim. E então, irmãos, as pessoas muitas vezes nos rotularam de alguma forma. E muitos anos talvez você tenha vivido debaixo dessa complexidade. Você não consegue fazer nada, você não vai dar nada nessa vida, você não vai conseguir fazer nada. Olha, irmãos, longe de mim de que está querendo fazer uma live e usar esse momento de uma mensagem para fazer apenas uma autoajuda. Quem me conhece sabe que eu gosto de ministrar a palavra, porque eu sei o poder que a palavra de Deus, liberada com fé, e sendo uma espada na mão do Espírito Santo, eu sei o poder que ela faz. A palavra de Deus não volta sozinha. Então não é uma mensagem de autoajuda, me envolvendo no meio que estamos vivendo hoje desse novo evangelho. Não, eu estou falando o que a palavra de Deus fala. Que se te rotularam, você hoje tem que olhar para Jabes e mudar. Como? Mudar como, pastor? Bom, ele tomou duas atitudes. A primeira atitude foi que ele não se conformou com aquela situação. Ele tinha tudo para ser um fracassado em todos os níveis da sua vida. Em todos os níveis. Tá? No nível espiritual, no nível social. No nível social, então, irmãos, quem ia querer ficar perto de alguém que causa dor? Né? Ninguém. No nível psicológico, esse é o interno. É aqui, ó. Imagina isso, como era a mente dele, até ele poder entender que ele tinha que fazer alguma coisa. Irmãos, verdade. Mas ele não permitiu, escute isso, escreva se possível, ele não permitiu que o passado dele afetasse o presente dele, de modo que não pudesse destruir o futuro dele. O passado dele foi o quê? A mãe, por um motivo, causa ou circunstância, ela deu o nome ao seu filho por causa do parto, provavelmente com dor, provavelmente dificultoso. Ela falou, vai se chamar Jabes, porque com dores eu tenho dado à luz. Jabes, aquele que causa dor. Jabes com Z, Jabes com S no final é seco. De repente um parto a seco, um parto com dor. Mas ele não deixou, irmãos, que esse passado estragasse o seu presente, de modo que destruísse o seu futuro. Que é o que muitas pessoas têm errado. Por causa de um passado lá atrás que errou de pecado,
ou que erraram com você lá atrás, você vive até hoje preso naquele passado. Você não consegue desatar no mundo espiritual, você não consegue mais desatar nos seus relacionamentos. Já viu isso? Um problema que aconteceu, já passou 3 anos, 5 anos, que tivesse passado um dia, meu irmão. Já passou, já faz parte do passado. O passado tem que ficar para trás. Em algum momento eu vou falar isso, mas eu já vou adiantar. O que o apóstolo Paulo falou? Eu não sei se eu já alcancei, meus irmãos, mas uma coisa eu sei e faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Irmãos, é isso, irmãos. E Jabes, ele viu o quê? Ele falou, eu não vou deixar esse passado afetar, não estou culpando a minha mãe, não estou culpando ninguém ali não, mas é o seguinte, eu posso me chamar Jabes, e todo mundo pode achar que eu sou o camarada que causa dor, mas eu não vou deixar o meu passado estragar o meu presente e afetar o meu futuro, porque eu vou ser uma pessoa diferente. Isso é maravilhoso, irmãos. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E Deus, ele tem um plano para o nosso futuro de coisas boas, irmãos. Deus nunca planeja o seu mal. Sabe por que o mal acontece? Por causa do pecado que você e eu cometemos. Aí vem o resultado, depois a conta chega. Por causa do diabo no mundo. Por causa do próprio sistema do mundo que é contra Deus e sua palavra e sua vontade. E então o mal ele chega muitas vezes, mas Deus ele não planejou o mal para nós, ele planejou o bem. Ele falou que eis os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para que alcanceis um futuro melhor, para que alcanceis o futuro que vocês desejam. Qual o futuro que você deseja? Com Deus, com sua família, consigo mesmo. Então, Deus ele pensou nessas coisas boas para mim e para você. Jabes começou a descobrir isso. Não só Jabes, mas você olha a Bíblia e você vê muita gente que também, em dado momento, falou, chega, para, que é isso? Eu sou filho de Deus, eu posso não ter hoje as condições que eu queria, isso não significa que eu estou debaixo de um desfavor de Deus, ou que Deus não me ama, ou de um desmerecimento. Não. Eu sou filho de Deus, Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu e Deus já somos a maioria. Eu e Deus eu já estou mais forte do que o que existe no mundo. Muita gente na Bíblia pensou assim e foi abençoado. Por quê? Porque não se conformou. E aí eu lembro do apóstolo Paulo de novo, que ele fala lá em Romanos 12. Ele fala o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Através do quê, irmãos? Da palavra de Deus. A palavra, ela causa uma metanoia. Ela muda os nossos pensamentos, muda a nossa mente. Aquela mente bitolada, aquela mente frustrada, aquela mente complexada, aquela mente que recebeu umas palavras lá atrás e deixou cravada na mente. A palavra de Deus, quando você ouve, o Espírito Santo vai limpando tudo isso, porque ela é comparada a uma água e vai lavando a gente dessas impurezas, irmão. Irmãos, lava a gente do pecado, mas lava também a gente dessas impurezas todas. A palavra nos purifica. Sim, irmãos, é verdade. É verdade. Então, Jabes, eu vejo que ele faz o quê? Ele não se conforma com a situação. Não, eu não vou ser classificado como alguém que só causa dores. Eu vou continuar me chamando Jabes. Mas todos vão conhecer um Jabes diferente. E aí o que ele faz, irmãos? É a segunda atitude. Que a primeira, digamos que é interna. É como se fosse a fé. Mas a segunda, ela é externada. É como se fosse as obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. E só obra sem fé também não agrada a Deus. Então tem que ser as duas. Ok? E ele faz isso. O que é que ele faz, irmãos? Segunda atitude. Ele simplesmente invoca. O texto fala assim, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Uma oração simples, irmãos, mas eficaz. Primeira coisa que ele faz, ele invoca. Sabe o que é invocar? É suplicar auxílio.
ou proteção. Invocar é alegar algo em seu favor. Invocar é rogar. Invocar é implorar a Deus por uma resposta. Sabe que a gente ora muitas vezes, mas a gente não invoca muitas vezes. Tem o sentido da palavra invocar, que é mais no nosso português, que significa até provocar. Ó, para de falar isso que você está me invocando. Você está me provocando, no sentido de irritar. Sabe, irmãos, que Jesus falou que até o tempo de João Batista se fazia força contra o reino de Deus. Isso se chama fazer pressão nos céus. É falar tanto com Deus, falar de uma forma tanto que não é só falar, Pai, obrigado por essa noite. Isso é uma oração para manter relacionamento. O invocar é um momento específico que você vai fazer de uma forma que vai provocar algo no coração de Deus. E Jabes consegue. Ele suplicou auxílio e proteção. Ele alegou algo ao seu favor. Ele implorou a Deus por uma resposta. Ele não ia sair daquela oração, daquela invocação a Deus sem uma resposta. Então foi o primeiro passo. E aí o que ele fez logo em seguida? Ele começa aqui, ó. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, presta atenção nisso, se me abençoares muitíssimo. Sabe o que ele fez aqui, irmãos? Eu não sei se você vai captar o que eu quero falar agora, mas ele simplesmente orou com base em uma promessa que havia para a sua tribo. Lá, quando Jacó, antes de morrer, ele reuniu todos os seus filhos, já estava no Egito com José, e ele vai liberar uma bênção específica para cada um dos filhos que futuramente ia representar cada uma das tribos de Israel. E a gente leu aqui na genealogia que Jabes é descendente da tribo de Judá. E sabe qual é a promessa que foi liberada para ele? Versículo 8 de Gênesis 49. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ai, irmãos, que bênção! A ti te louvará os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço do teu inimigo. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Aí vem falando até o versículo 10. É lógico, a gente sabe que o texto aponta para o Messias, para Jesus. Mas todos aqueles que eram da tribo de Judá participavam dessa bênção, dessa promessa. E então, irmãos, eu penso que ele invocou a Deus, mas quando ele começa a sua oração, a primeira coisa que ele fala, se me abençoar muitíssimo, ele não estava querendo simplesmente pegar a bênção e esfregar na cara dos irmãos. Ele estava falando, Deus, existe uma promessa para os descendentes da minha tribo, eu sou de Judá. E lá, em Gênesis 49, foi escrito pelo teu servo Jacó, bênçãos para a tribo que eu pertenço. Então eu não quero saber, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta da tua parte. Isso é maravilhoso, irmão. Ele pede o baruque de Deus, a bênção de Deus, ele quer ser bendito por Deus. E a Bíblia tem mais, irmãos, de 8.000 promessas. E na cruz do Calvário, Jesus conquistou todas elas para nós. Todas. Não foi uma nem duas, foram todas. Por que não se revela isso a nós? Porque talvez esteja faltando invocar. E não só orar, mas invocar. Assim como interceder é um tipo de oração, né? Assim como a petição é um tipo de oração, o clamor é um tipo de oração, o invocar é um outro tipo de oração. E nós estamos vendo aqui que Jabes fez esse tipo de oração. Jesus, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Está lá em Efésios 1:3, tá bom? E você pode realmente ser abençoado se você tão somente clamar. Mas sabe que ele não ficou só nessa primeira parte da oração. Se me abençoares muitíssimo. Ele falou, se os meus termos ampliares. Falando de termo aqui, no original, piel significa alargar, significa aumentar e até mesmo multiplicar, tornar-se muitos. Ele quer crescer, ele quer expandir os seus termos. E me lembro que lá em Isaías vem uma palavra profética acerca disso daí, porque lá em Isaías 54,
vai falar o seguinte, deixa eu ler para você para não confundir os textos. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Esse texto aqui está falando do progresso e da glória do povo de Deus, que futuramente seria a igreja, que sou eu e você. Amém, irmãos? Que sou eu e você. Então escute, ele só está falando de Bíblia, ele só está falando de promessas que estão na palavra de Deus. Ele segue, ele ainda fala o seguinte: e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, ó, se me abençoares, primeiro. Segundo, os meus termos ampliares. Terceiro, e a tua mão for comigo. Essa é a oração mais sábia que ele pôde fazer na sua vida. Por quê, pastor? Porque ele disse, a tua mão precisa estar comigo. Porque mão, na Bíblia, significa favor. Significa favor, significa proteção. Significa que aqueles que estão debaixo daquela proteção estão debaixo da dependência de quem tem a mão sobre ele. Ou seja, enquanto eu for submisso debaixo da potente mão de Deus, eu posso estar dentro dessa oração, desta invocação ao nome do Senhor. Por quê? Porque ele vai fazer. E sabe por que ele vai fazer? Ele vai fazer porque quando eu, que sou filho de Deus também, que posso ter passado os complexos que forem da vida, eu me levantar, invocar ao Senhor e orar segundo a sua palavra, as promessas que estão em sua palavra, eu tenho certeza que a mão dele vai estar conosco. O favor divino vai estar conosco, e foi o que ele falou: a tua mão for comigo. E aí ele termina falando, e se fizeres que do mal eu não seja atingido. Ele estava falando, livra-me do mal. Você parece com que pedaço de oração? A oração que Jesus ensinou, a oração modelo, que a partir dela nós fazemos muitas outras orações. Não é para ficar repetindo só o Pai Nosso, não. Não tem pecado nenhum em repetir, mas não é para ficar Pai Nosso está no céu o tempo todo, não. É para fazer o quê? É para pegar cada item da oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso está falando de adoração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Reconhecimento da grandeza de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradecer pelo pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Petição. Tudo isso, irmãos. E como é que termina a oração? E livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Mais uma vez, uma petição contra toda a obra do mal, contra as nossas vidas. Porque, irmãos, nesse exato momento que você está aí, o diabo ele não está parado. Ele está agindo, ele está dando ordem ao império das trevas para que procure alguma coisa, alguma forma de destruir a sua vida, sua família, sua felicidade, sua fé, sua esperança, seu amor. Irmãos, ele não para. Ele não para, ele vive nesse mundo dos espíritos e o espírito não dorme. Eu e você dormimos porque temos esse corpo. Tá? Dormimos, descansamos, mas aí ele fica agindo. Mas também, Deus também não dorme. E os anjos do Senhor também não dormem. E para cada coisa que o diabo fez, o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas elas. Glória a Deus. É só acreditar, irmãos. E então, ele vai falar aqui, 4 pontos de uma oração muito importante. Primeiro, ele vai falar, se me abençoares de acordo com a palavra. Tem gente que está orando assim, Senhor, o fulano comprou um carro, me dá um carro melhor do que o dele. Deus não vai dar carro nenhum melhor para ninguém. Deus não tem nada a ver com essa tua guerrinha aí que você quer mostrar carro novo para alguém. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de promessas que estão na palavra, que aqui no caso dele era para os descendentes da tribo dele, que hoje é para nós que somos igreja. Igreja do Senhor Jesus. Ok? E ele orou. Amplie os meus termos. Ele quer sair do lugar cômodo, do lugar confortável. Ele quer enfrentar desafios, mas ele sabe que vai alcançar coisas grandes. Se tua mão for comigo, ele quer contar com o favor divino. Mas livra-me do mal, porque ele sabe que o inimigo vai arquitetar algo contra a sua vida. Bom, irmãos, Jabes é maravilhoso, e eu quero só dizer o seguinte, que existem situações, entenda isso, que Deus cria, e existem outras que Deus permite que aconteça.
Tá? Tem situações que o próprio Deus cria. E tem situações que ele permite que aconteça. Eu só quero que você entenda essas duas coisas. Em ambas, tanto na que ele cria, quanto naquela que ele permite acontecer, ele está no controle. Nas duas situações, Deus está no controle. E nas duas situações, Deus nos dá novas oportunidades. Ele só quer ver o meu e o seu comportamento. Olha para Jabes. De repente, ele não criou essa situação de a mulher ter um parto difícil e ela colocar esse nome. De repente, ele criou. Mas se ele não criou, ele permitiu a mulher dar esse nome horrível, aquele que causa dor, ao seu próprio filho. Mas ele esperou e deu a oportunidade certa a Jabes para ver o comportamento dele. Porque ele tinha o controle da situação. Ele só esperava que Jabes se posicionasse. E foi o que ele fez. Por isso, ele foi o mais ilustre. O nosso papel é agir como Jabes, irmãos. Temos que entender verdadeiramente que se nós agirmos como Jabes, o Senhor, ele vai verdadeiramente estar trazendo visivelmente todas as bênçãos espirituais que Cristo já conquistou. Porque quando ele foi crucificado e ele venceu a morte ao terceiro dia, irmãos, tudo foi consumado. Tudo foi consumado. Hoje nós participamos da vitória de Cristo porque nós fomos a ele e reconhecemos que ele morreu em nosso lugar. Ele morreu, ele venceu a morte, ele voltou ao céu, está à destra do Pai, aguardando a hora de vir nos buscar. E sabe o que acontece? Até ele vir nos buscar, ele está conosco e ele está pronto para manifestar sobre nós tudo aquilo que estiver no coração do Pai para a minha vida e para a sua vida. Só seja sábio, porque Tiago, ele fala em na sua epístola, lá no final, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites. Então, Deus sonda o coração. Se você vai invocar o Senhor, vai entrar na presença do Senhor porque você não aceita mais essa situação de complexo inferior, essa situação de que enjaularam você, enjaularam os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, e você quer se libertar disso, primeiro, você tem que vir a Cristo, que é só Ele que pode nos libertar. Segundo, o Espírito Santo, ao fazer morada na sua vida, Ele vai aguardar você se posicionar, para então orar a Deus e buscar tudo aquilo que em sua palavra Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, eu quero agradecer a Deus e dizer que, no nome de Jesus, Deus abençoe você e que se você tem passado por uma situação como a de Jabes, se posicione como ele, porque ele foi o mais ilustre de seus irmãos. E quem sabe, toda a sua família está esperando um posicionamento seu para que uma bênção maior aconteça em toda a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe.